Estou indo aqui bem devagar para ver se chega mais alguém. Pronto. Olá, boa noite a todos. Vamos iniciar aí nossa primeira atividade online. Professor, eu acho que não está... O microfone está bem baixo. Baixo? Não diga isso não, que eu só tenho esse. Quem comentou? Deixa eu só ver Melhorou, se... agora melhorou. Melhorou, não é isso? Isso agora está tranquilo. Perfeito, graças a Deus, Messi. Vamos lá começar, certo? Bom, já comecei aqui a compartilhar minha tela, tá certo? E já vamos dar início aqui a algumas coisinhas. Primeiro, eu queria falar um pouquinho aqui da disciplina em si, para depois a gente entrar no conteúdo, para que vocês possam fazer aí a atividade que já está liberada hoje, tá certo? Já está liberada. Mas vamos falar um pouquinho aqui da disciplina logo. Eu digo muito que já é a disciplina que trata da matemática em si. Por quê? Porque a gente vai começar a entender o que é uma demonstração, o que é um axioma, o que é um teorema, como é que a matemática ela foi construída. Essa parte da lógica matemática ela é muito importante para que vocês entendam o desfecho aí da matemática. Vão ter disciplinas ainda como essa? Vamos sim. Teoria dos números vai aprofundar um pouquinho mais. Depois vocês vão ter álgebra. Depois tem EDO. Aí tem também análise matemática. Isso aí é a parte que vai ajudar vocês a entender, a desvendar essa parte aí matemática da coisa, tá certo? Então, aqui é só a primeira disciplina que vai ter aí esse formato. Por isso que é importante que vocês estejam aí atentos, tá certo? A prazos, disciplinas, material postado. A disciplina está muito bem organizada. Bom, para começar aqui, sou eu, né? Isso, professor Frank. Manuel, tá certo? É o tutor de vocês. Ele está aí na fase aí final do doutorado dele, mas ele falou que, se possível, aparecer aqui para dar um oi a vocês, tá certo? Mas ele está atento lá na disciplina. Qualquer dúvida, podem perguntar, que ele vai estar pronto para atendê-los. Não sei quem é que estava lá na aula inaugural. Eu acho que Tiago Pardo até comentou, não é isso? Se vocês entrarem direto pela disciplina, aí não precisam eu estar permitindo aqui a entrada de vocês. Tá certo? Bom, mas vou mostrar aqui a vocês. Olha só. Opa, não, aqui é a outra. Emanuel aí é o tutor, tá certo? Aqui já tem um vídeo aqui inicial de apresentação que eu fiz para vocês, porque eu já imaginei que aquela aula de apresentação lá com o Tiago Pardo e com todos os professores, eu não iria conseguir apresentar o que eu tinha em mente, tá certo? Tá aqui algumas informações gerais, tá certo? Sobre a disciplina. Dê uma olhadinha, mas é parecido com o estilo que eu fiz no semestre passado. Vocês vão ter 5 atividades online e uma delas, a nota mais baixa, será descartada. Aqui tem um cronograma das atividades. É importante que vocês fiquem atentos, tá certo? Ó, dia 5 teve aquela webinar de apresentação. Hoje, dia 23, dia 30, e ao todo aí 5 atividades online. A novidade aqui é que eu condensei unidades 1 e 2 de uma vez só, mas deixei também um prazo maior para que vocês entendam bem esse conteúdo. Para a extensão, eu deixei para vocês aqui 3 semanas. Tempo suficiente para se organizarem. Mas, se extrapolarem, podem fazer um pouquinho depois, porque depende muito da escola que vocês vão escolher para aplicar a atividade de extensão. E aí, às vezes, não se enquadra bem aí nessas 3 semanas, tá certo? Vocês vão adequar aí de acordo com a escola que vocês estão procurando ou trabalhando já. De preferência a mesma e os mesmos grupos, tá certo? Lembre-se que, se necessário,
solicite um ofício à coordenação, que ela vai fazer para enviar para vocês. E aí tem um cronograma, eu tento seguir à risca. Claro, pode ser que tenha uma ou outra exceção, mas no geral aqui eu pretendo seguir à risca esse cronograma aqui. A não ser que aconteça algum imprevisto aí mais sério. Eu comentei uma vez que eu seguia à risca e aí aconteceu um imprevisto que eu não pude cumprir como eu queria, mas eu tento fazer o possível, tá certo? Raras vezes eu fujo isso aí. Aqui tem os 2 fóruns de aviso e dúvidas, caso tenha, mas eu prefiro enviar mensagem para vocês, principalmente agora que temos uma quantidade de alunos menor, tá certo? Então, em vez de enviar o aviso aqui, eu prefiro enviar uma mensagem para vocês. Acho mais prático, tá certo? A não ser que eu queira registrar algum aviso na página para vocês. Bom, tem 2 livros principais. O primeiro aqui, que foi um livro de lógica e conjuntos, que é o que vamos seguir, tá certo? Deixa eu ver se é esse mesmo que vamos seguir. Vamos seguir esse primeiro. Mas esse segundo aqui também é muito bom. E eu também tenho aqui outras sugestões que eu posso passar para vocês, tá certo? Mas assim, a priori, é esse aqui, ó, de Francisco Giovanni Muniz Cunha. Ele está bem detalhado, está bem organizado. Acho que está bem o que vocês precisam nesse momento entender sobre lógica matemática. Pessoal, aqui é o espaço das webinars. E aí, como o Tiago comentou, não sei quem estava lá presente, para não ficar eu tendo que autorizar a entrada de vocês de instante, eu tenho medo de esquecer de algum, tá certo? Vocês entrarem por aqui. Olha só, dia 23, se vocês clicarem aqui, já vem direto. E aí não precisa da minha autorização, tá certo? Vamos lá, onde eu estava? Aqui, na página. Deixa eu voltar aqui, bem rapidinho. E aí, ó, eu condensei a unidade 1 e 2, tá certo? Que foi a semana passada e essa, num bloco só de conteúdos, tá certo? Aí eu coloquei aqui o material escrito, tem aqui 2 videoaulas muito boas, tá certo? Tem aqui um joguinho campinado, que vamos já falar um pouquinho sobre isso. E tem aqui uma atividade que eu coloquei para vocês resolverem sem valer nota. Mas resolvam, tá certo? Por quê? Porque vai ser baseado nessas questões aí que eu vou estar fazendo a primeira atividade de vocês, que eu coloquei aqui embaixo. Tá aí tudo pronto, aí lá embaixo. Claro que para você está oculto, tá certo? Mas aqui embaixo já está liberado a primeira atividade online de vocês. Tá certo? A página está bem estruturazinha, já está bem organizada. Claro que eu vou fazendo adaptações à medida que for necessário. Deixa eu mostrar aqui mais a você. Só um pouquinho. Quem permitir. Pronto. E aí, eu vou liberando à medida que o tempo for passando. Vamos falar um pouquinho aqui da atividade de extensão, tá certo? Ó, que foi liberado de hoje até o dia 15. Opa, tá oculto. Vou liberar agora ao vivo para vocês, olha só. De acordo com o cronograma é hoje, não é isso? A de extensão. Deixa eu só ver aqui o cronograma. Isso. Vou apresentar agora a vocês e vou liberar para vocês a atividade de extensão ao vivo. Olha só aqui, ó. Caso algum de vocês termine o curso e queiram ser tutor, já vão aprender muita coisa aqui hoje. Tá aqui, ó, atividade de extensão. Vou liberar agora para que vocês consigam ver. Tá certo? Ó. Pronto. Está liberada nesse momento a atividade e a explicação da atividade de extensão. E aí, pessoal, além do conteúdo, eu deixei também, fiz 3 vídeos explicando cada uma das possíveis atividades. E ainda deixo liberado para que vocês pensem, professor, eu pensei em uma outra ideia aqui de uma atividade que usa lógica, o que o senhor acha? Aí eu analiso, eu e Emanuel,
der certo, tudo bem. Tá ok? Tem alguns aí que já são professores que já trabalharam com essa atividade, tá certo? Talvez até com algo parecido. Pronto. Acabei de liberar aqui as atividades. Como é que vai ser essa atividade de extensão aqui? Que eu acabei, já está visível para vocês agora, tá certo? Tá aqui as etapas, tá certo? Primeira etapa, formar grupo, ir na escola, depois ver a atividade. E aí eu vou colocando aqui mais ou menos uns prazos para que vocês se organizem. Se der certo, ótimo. Professor, não deu. Posso entregar aqui uma semana depois, 4 dias depois? Pode, sem problema nenhum, tá certo? Mas se vocês conseguirem se organizar aqui, eu acho que seria ótimo para não atrapalhar no andamento do conteúdo. Aí eu fiz um vídeo aqui explicando o projeto de extensão. Só um pouquinho. Aqui, ó, tem um modelo de relatório. Teve alunos que fizeram um relatório diferente sem seguir o modelo. Tá errado? Não. Mas me pediram um relatório, um modelo, e aí tem esse modelo aí já, tá certo? Inclusive tinha no anterior. Então é só pegar esse modelo de relatório, preencher ele com as atividades. Deixa eu mostrar aqui ele para vocês. Tá certo? Ó, tá aí a disciplina, que não é teoria dos números, mas vocês podem recortar e colocar a disciplina aí de lógica, não é isso? Lógica, matemática e extensionista. É porque eu fiz esse relatório quando estava em teoria dos números, mas é só vocês alterarem. Só mudar lá a figura. E aí, nome de vocês ou do grupo. Introdução, objetivos, caracterização, descrição da prática que foi escolhida e a conclusão. Tá certo? É imprescindível ter um registro de imagens de vocês aplicando a atividade. E vocês devem aparecer. O que é complicado é aparecer os alunos, principalmente se eles forem de menor. Aí distorce aí a imagem do aluno, mas a imagem de vocês é importante para me saber quem realmente fez a atividade. Tá ok? E aí, como é que vai ser a atividade de extensão? Depois vocês olham o vídeo aí com calma, tá certo? Tá bem detalhado, tá bem explicadinho mesmo, viu? Eu coloquei já de propósito aqui para a gente ganhar tempo. Mas as atividades, um é campo minado, que pode ser impresso ou no computador online. Não sei se é da época de vocês estudar campo minado, mas, por exemplo, aqui, ó, para mim saber onde é que tem bomba, eu uso muita lógica. Se eu sei que ao redor tem uma bomba e só tem ali um espaço, então ali é bomba. Tá certo? E aí vou fazendo combinação de outras para poder achar. Então, treine um pouquinho antes para que vocês peguem a manha, mas aí é um dos jogos. É uma possibilidade de aplicar com os alunos. De que nível? Fundamental ou médio? Se for campinado, acho que até o fundamental dá para aplicar. Por que eu falo isso? Porque fica mais fácil de conseguir a escola. Vai chegar um momento que as atividades vão ter que ser no ensino médio. E aí vai complicar um pouquinho mais, porque aí o quantitativo de escolas é menor, tá certo? Mas aqui fiquem à vontade para aplicar no ensino médio ou fundamental. Outro joguinho, tá aqui o link para o jogo, tá certo? É que o tempo é curto, senão eu ia mostrar para vocês cada um desses aqui. Mas está bem detalhado. Outro jogo que envolve lógica, esse aqui a galera aposentada e de Olimpíada gosta muito, que é o quê? Que é o Sudoku, que é um jogo onde vamos preencher os números de tal forma que na mesma linha ou na mesma coluna não tenham números repetidos, nem no mesmo quadrado. Quer dizer o quê? Que aqui vão ter números de 1 a 9, aqui também de 1 a 9, aqui também de 1 a 9, e eles não podem se cruzar. Tá certo? E aí, nesse site aqui que eu coloquei para vocês o link aqui embaixo, tem um nível iniciante, fácil, médio, difícil e impossível. Nem testei o impossível, certo? Mas tem lá essas possibilidades. E aí tem com a verificação ou não. E aí vocês vão analisar, podem imprimir também isso aqui, tá certo? Para aquelas escolas que não dá para aplicar online,
vocês podem fazer o quê? Impresso. Mas isso aí tem tudo a ver com lógica matemática. E aqui, pessoal, é o que eu acho mais legal, é o jogo da travessia do rio. Porque para atravessar o rio, eu tenho que seguir algumas regras, tá certo? Tá aqui o jogo, esse aqui eu vou mostrar. Esse aqui eu gosto. Porque é um simples que faz a pessoa pensar. Tomara que dê certo. Olha só aqui, ó. Você pode escolher aqui a idade. Tem vários jogos, tá certo? Aqui já vai cair direto na travessia do rio, mas tem outros mais. Tem um sudoku aqui que eu não usei, certo? Tem outros mais aqui que, se vocês acharem interessante, se vocês perceberem que envolve lógica matemática, perfeito. Mas isso aqui seria o seguinte, ó. Por exemplo, deixa eu escolher. Vou escolher isso aqui. O ruim é que a explicação aqui está em inglês. Mas traduzindo, está dizendo o seguinte aqui, ó. É para fazer o quê? A travessia desses 4 itens. Esse aqui é o único que sabe usar a jangada. E antes que perguntem, o tigre não vai comer o homem. O tigre come a cabra e a cabra come a cenoura. Por isso que a cabra não pode ficar só com a cenoura, nem o tigre sozinho com a cabra. E aí eu tenho que atravessar de um em um para não deixar que isso aconteça. Como o tigre não come a cenoura, então vamos lá. Vou atravessar aqui. Ó, atravessou. Aí vem para cá. E agora? Agora tem uma bronca. Por quê? Se eu levar o tigre e deixar ele lá, ele vai comer a ovelha. Se eu levar a cenoura e deixar ela lá, a ovelha come a cenoura. Então a ideia aqui, olha só, vou levar o tigre. O professor vai comer a ovelha, presta atenção. Aí na volta, o que é que eu faço? Eu volto com a ovelha. A ovelha não se pega. Claro que vocês não vão dizer isso aos seus alunos, não é isso? Agora eu atravesso com a cenoura, que eu sei que o tigre não vai comer, que ele não é vegano, nem é humano, né? Não come humano. E aí ele volta aqui, leva a ovelha e está resolvido, ok? E aí vão ter outras modalidades. Tem uma outra aqui de soldados, tem um arrogante que não pode ir. E aí tem várias etapas, tá certo? E aí usem a criatividade de vocês. Isso aqui é um jogo que eu achei bem interessante para usar na atividade de extensão de lógica, tá certo? Peçam para eles explicarem por que a saída foi essa, como foi que eles chegaram a essa conclusão. Então, isso é interessante. É o que eu queria que vocês mostrassem e fizessem os alunos perceberem. Deixa eles jogarem, tá certo? Deixa eles perceberem, deixa eles errarem. No sudoku, sugiram que façam grafite, porque se der errado vão apagar, vão colocar outro. Pode ser em dupla ou em trio, aí é com vocês. A criatividade da aplicação é com vocês, tá certo? E vão jogando ideias aí para eles. Pior que tem aluno aqui que eu acho que nunca viu Campo Minado, né? Campo Minado era um jogo muito tradicional, porque fazia parte de um leque de jogos que vinham no computador. Só vinham 3 jogos. Era Campo Minado, um que envolvia baralho e dama. Eu acho que eram esses 3 só. Eram jogos tecnológicos da época. E aí a gente jogava, só tinham esses, tá certo? Mas hoje tem muito mais, acho que poucos aí devem conhecer. Talvez aí a galera com mais de 30 deve lembrar que tem o Campo Minado no computador. E tem no computador de vocês, talvez, viu? Quem usa computador ou celular. Pronto. Vamos continuar aqui a nossa aula, tá certo? O papel, pronto. Agora sim, vamos começar a aula. Já falei de extensão para vocês. Qualquer dúvida, perguntem, participem, questionem. Para irem na escola, é importante que vocês cheguem lá com uma boa vestimenta. Se possível, leve o ofício, leve o projeto de extensão, tá certo? Explicando o que é a atividade, o que é que vocês vão fazer, para que é um pré-requisito para uma disciplina da matemática, tá certo? De lógica matemática,
para que o professor ele fique mais tranquilo. Inclusive, eu coloquei aqui, eu acho que eu coloquei até um modelo de plano de aula. Cadê? Porque tem escola que pede. Tem um professor que disse, professor, a minha escola pediu até um modelo de plano de aula. Eu disse, tá certo. Então vamos fazer. E aí ele fez e levou. Tá aqui a introdução, que é lógica, não é aqui. Aqui eu acho que eu coloquei também um modelo, não, tem um relatório, o link, outro link. Eu não coloquei, eu jurava que tinha colocado. Mas, pessoal, eu vou colocar aqui, tá certo? Ó, modelo de relatório de extensão, vou colocar mais um arquivo aqui, que é um modelo de plano de aula, tá certo? É obrigatório para mim? Não, porque vocês ainda vão pagar uma disciplina para aprenderem a fazer planos de aula, tá certo? Mas algumas escolas, pode ser que elas exijam. Qual é o seu plano de aula? Como é que vai ser isso? Vai ser quanto tempo? Qual vai ser as etapas dessa aula? Então, se a escola exigir isso, aí vocês levam, tá certo? Eu vou deixar já um modelo aqui, mas não é o fidedigno ainda não. Vocês vão ter ainda aulas de planejamento de aula, tá certo? Lá em metodologia ou prática de ensino, vão fazer modelos e planos de aula de uma forma mais rigorosa, tá certo? Mas acho que foi até um aluno que ia para uma escola privada, se eu não me engano. E aí lá exigiram plano de aula. O professor exigiu tanta coisa que o aluno quase desistiu. Os professores, eu só não desisti que eu já estava lá já, dá certo? Não, tudo bem. Mas escolas privadas são mais exigentes. Até pelo risco, sei lá, toda escola deveria ter essa rigorosidade, né? Para poder não deixar qualquer um entrar lá para não ter risco à escola nem aos alunos, tá certo? Por isso que eu estou dizendo a vocês que tenham esse cuidado. Eu acho que eu não alertei bem semestre passado, e aí alguns alunos tiveram uma certa dificuldade. Por isso que eu estou reforçando com vocês. O papel da lógica matemática serve de fundamento ao raciocínio matemático, evitando ambiguidades e contradições por possibilitar determinar com absoluta precisão o rigor quando um raciocínio matemático é válido e quando não é. Essa parte aqui que eu acho magnífica aqui, a gente vai ver algumas coisas na lógica, que é o que vai nos dar a certeza de que algo é verdade ou não, de que algo realmente acontece ou não, que a matemática ela é uma ciência exata, então ela tem um resultado, mas para chegar a esse resultado tem que ter o quê? A lógica matemática, tá certo? Inclusive para o dia a dia mesmo, coisas básicas. Se você tiver R$3, vai conseguir comprar R$5 de pão? Não. Tá certo? Logicamente não. Tá ok? Se um pão é 50 centavos, eu vou conseguir trazer 10 pães levando R$3? Não. Tá certo? No máximo é 6. Então, essa parte aí, a gente vai ver um pouco disso e vamos nos aprofundando. Nessa aula de hoje, eu pretendo mostrar a vocês a definição do que é que vem a ser um axioma, um teorema e um exemplo, tá certo? Definição, o que é uma definição, o que é um axioma, o que é um teorema e o que é um exemplo. Esses 4 pilares estruturam o raciocínio matemático. Tem coisa que é definição, foi definido, acabou-se, tá certo? Não tem o que contestar. Por que o número 14 se chama 14? Bom, porque é. A definição foi definido que quando tiver um 1 e um 4, ele é 14. Pronto. Não tenho que questionar a definição. É a criação. Por que aquele animal pet dentro de casa se chama de cachorro? Foi a definição, cachorro. Tá certo? Axioma vão ser algumas coisinhas, algumas informações que não tem como provar. É uma coisa, digamos, meio que óbvia na matemática, que não dá para provar, mas que também não tem como contestar. Já o teorema é uma consequência de axiomas. De acordo com determinados axiomas, aí eu consigo provar
algumas regras que vamos chamar de teorema. E exemplo é só algo que acontece, não prova nada. Muitas vezes eu pergunto aos alunos: a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180? O aluno diz: é, porque esse ângulo aqui ó, tem 90, 30 e 60. Se eu somar dá 180. Não. O que fez foi dar um exemplo, mas não provou nada. Então isso aí é só um exemplo. Que ajuda a gente a entender no geral, tá certo? Mas não prova. É isso que vamos tentar entender aqui hoje. Vamos começar aqui, ó. Definição. Um triângulo equilátero é um polígono de 3 lados, onde todos os lados têm o mesmo comprimento. É uma definição. Uma definição é um contrato de linguagem. Não se prova uma definição. Tá certo? Você pensa a utilizar para nomear um objeto que possui certas propriedades. Pronto. Eita, professor, lá vem propriedades agora. É um outro conceito que vamos ver mais à frente, tá certo? Mas aqui, ó, quando eu digo que um triângulo equilátero é um triângulo que tem os 3 lados iguais, é uma definição. Um triângulo escaleno é quando tem os 3 lados diferentes, é uma outra definição. Triângulo retângulo é quando um de seus ângulos internos ele mede 90 graus. É uma definição, tá certo? Não tem como provar que isso aqui é equilátero. Não. Tá certo? Eu posso até medir e mostrar, mas a definição, um triângulo equilátero é um polígono com 3 lados iguais, é uma definição. Agora, pode ter questões que digam o seguinte: verifique, prove, demonstre que o triângulo abaixo ele é um triângulo equilátero. Aí é outra história. Eu vou usar argumentos matemáticos para provar que aquilo ali é verdade. Tá certo? E um axioma. Um axioma, olha só. 2 pontos distintos, existe exatamente uma reta que passa por eles. Olha só, na geometria euclidiana, diz o seguinte: se eu tiver um ponto aqui e um ponto aqui, um ponto aqui e um ponto aqui, ponto, né? Ponto é uma coisa bem minúscula. Se eu tiver um ponto, só existe uma reta. Cadê meu lápis? Opa, aqui. Só vai ter uma reta que vai passar pelos 2 pontos, tá certo? Ai, que raiva. Queria fazer uma reta, mas, enfim. Um axioma são algumas coisas, como eu comentei a vocês, né? Algumas coisas óbvias que não dá para provar. Pessoal, deixa eu ajustar aqui só uma coisinha no meu computador. Porque tá dando trabalho aqui. Pronto. Melhorou agora. Olha só. Se eu tiver um ponto aqui e um ponto aqui, por esses 2 pontos, só é possível passar uma reta. É possível contestar isso? Mostrar um contra-exemplo ou provar que isso aí não é verdade? Não, não tem como. Então, algumas coisas é o que eu vou chamar de axioma. É aquilo que é meio que óbvio na matemática, mas o mais importante, não é possível provar. A gente tem que confiar e acreditar. Falou em axioma, ele tem todos os poderes. Eu tenho que acreditar que aquilo ali é verdade. É uma regra do jogo que aceitamos sem questionar. Pronto. Resumindo, é isso aqui. Um axioma é uma regra do jogo. Fixem bem isso aqui, viu? É uma regra do jogo que aceitamos sem contestar. Isso aí vai ser o que eu chamo de axioma. E aí vamos ter vários. Tá certo? Isso aqui é um. E aí, quando chega uma situação dessa, eu digo, pronto, já consigo provar. Então, aqui, olha só, tem até aqui um diagramazinho, onde eu tenho aqui axioma, que é uma regra aceita sem prova, base do sistema, e a geometria, que é um sistema construído sobre axiomas e postulados.
e também teoremas, tá certo? Nessa parte aqui externa, eu vou usar os axiomas para provar, aqui faltou colocar postulados, também teoremas. E aí, tudo isso aí é geometria. Eu vou usar os axiomas que existem, como esse aqui que a gente fez agora há pouco, para provar essa outra parte aqui da geometria. Por exemplo, a área de um triângulo é igual a base vezes a altura sobre 2. Aí eu já tenho como demonstrar. Aí isso aí já é um teorema. Eu tenho que provar que isso vale para qualquer triângulo. Outra, tem uma forma de Aron que diz o seguinte, ó, que a área ela é igual à raiz quadrada do semiperímetro que multiplica o semiperímetro menos cada lado de um triângulo. Não se preocupem que a gente vai ver... Vocês vão ver um pouquinho disso. Ah, estão vendo agora, com geometria euclidiana com o professor João Saturnino, tá certo? Então, olha só. Isso aqui já vai ser o quê? Um teorema, porque isso aqui eu tenho como provar que isso aqui é verdade. Isso aqui a gente chama de fórmula de Aron. Vamos ver lá na geometria, certo, euclidiana? Que eu gosto muito de geometria também. Então, falando de geometria, eu fico doidinho já. Então, vamos aqui para outra partezinha. O teorema, né, que já falamos tanto aqui, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo plano é sempre igual a 180. Um teorema é uma afirmação que precisa ser demonstrada, usando axiomas e definições anteriores. Parece verdadeiro, mas exige uma prova. Tá certo? Bem rapidinho aqui, ó. Tenho aqui um triângulo. Tá certo? Tenho aqui um triângulo. E aí eu quero provar que esses ângulos aqui internos, a soma deles é igual a 180. Aqui é A, aqui é B e aqui é C. Bom, o que é que eu vou fazer aqui para provar isso? Existe um axioma que diz o seguinte, ó, retas paralelas, e aí vou prolongar aqui uma reta. Se eu tiver aqui uma reta paralela passando por esse vértice, eu posso fazer isso. Retas paralelas cortadas por uma transversal, olha só aqui, ó. Existe um axioma que diz o seguinte, ó, que esses ângulos correspondentes vão ser iguais. Então, se aqui mede C, esse ângulo aqui também mede C. Eu estou dando um spoilerzinho aqui da aula de geometria que vocês vão ter, viu, ainda? Com o professor João. Ele vai mostrar isso aqui para vocês, provavelmente lá no GeoGebra, tá certo? Olha só, aqui tem o ângulo B, e aí vai ter aqui o seu correspondente, que também vai ser o ângulo B. E existe também um axioma que diz que ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, se aqui mede A, aqui em cima também mede A. Por definição, um ângulo raso, que é esse ângulo aqui, deixa eu mudar aqui a cor, esse ângulo aqui completo, de fora a fora, ele vai medir o quê? A metade de uma circunferência. Então, isso aí vai medir o quê? 180 graus. Então, nesse caso, eu tenho que o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C é igual a 180 graus. Pronto. Isso aí é a demonstração de um teorema. Ele exige uma demonstração para provar que é verdade. Detalhe, pessoal. Para provar isso aqui, percebam que eu usei alguns axiomas. Então, quando vocês estiverem fazendo uma demonstração rigorosa, nem tanto em sala de aula, mas uma demonstração na prova subjetiva de matemática, tá certo? Um concurso ou algo do tipo. Então, vocês vão ter que usar o rigor. De acordo com o axioma das retas paralelas, os ângulos são correspondentes. Por isso, eu garanto que C é igual a C.
De acordo com o axioma do oposto pelo vértice, se esse ângulo é A, esse ângulo aqui em cima também é A. E de acordo com a definição de ângulo raso, esse ângulo aqui completo mede 180. Logo, A mais B mais C é igual a 180. E assim eu consegui provar. É importante fazer, como eu disse, né, bem escrito, bem bonitinho, bem amarrado, para não ter questionamento. Se isso aqui fosse uma aula presencial e algum aluno fosse me provar assim, eu ia fazer tanta pergunta a esse aluno. Primeiro, por que C é igual a C lá de cima? Quer dizer, de acordo com o axioma das retas paralelas. Por que A é igual a A? De acordo com o axioma dos ângulos opostos pelo vértice. E por que a soma dos três é 180? Porque forma um ângulo raso. E um ângulo raso ele mede 180 graus por definição. Pronto. Então, ele teria que explicar isso aí tudinho por escrito ou oralmente. Tá certo? Quando eu ministrei essa disciplina aqui uma vez e foi presencial, eu fazia muito com isso com meus alunos. Escreviam tanto e dizia, professor, eu estou escrevendo aqui mais do que quando eu fiz a redação do Enem. Isso tem que escrever. Tem que explicar passo a passo porque que cada coisinha dessas aí é verdade. Isso aí era um treino que eu fazia com eles bem interessante. Bom, então já temos aí os 4 pilares. Definição, nomeia objetos com certas propriedades, por exemplo, triângulo equilátero. Axioma, é uma regra aceita sem prova, como aí o primeiro postulado de Euclides. Reta, só existe uma única reta que passa por 2 pontos distintos. Tá certo? Essa frase ficou... Então, faltou alguma coisa aqui, certo? Por 2 pontos distintos passa uma única reta. Pronto, esse aí é o postulado de Euclides. Tá certo? Eu acho que foi a tradução que eu peguei e aí ficou desse jeito. E aí tem o teorema, que a gente falou aqui um pouco sobre isso. E um exemplo, uma aplicação prática. 5 é primo? É. Por quê? Porque tem 2 divisores. Agora, isso aí eu provo que eu estou provando alguma coisa? Não. Estou dando um exemplo só. Tá certo? Por exemplo, quando eu digo a vocês que a soma dos ângulos de qualquer triângulo é igual a 180, aí você pega um transferidor, calcula no triângulo, eu sou aqui, ó, é 180, porque aqui deu 180. Não. Para esse triângulo, você não generalizou. Aqui percebam que eu generalizei. Qualquer triângulo que vocês pegarem e usar isso aqui, vai dar 180. Então, eu fiz uma generalização. Se eu pegasse um exemplo em particular, um triângulo em particular, aí eu estaria com um exemplo. Que às vezes é importante para que você fixe na sua mente. Eu já cheguei a encontrar teoremas que eu duvidava que era verdade. Então, eu fiz o quê? Eu disse, não, esse teorema está errado. Aí eu fui procurar algum contra-exemplo. Testei alguns exemplos para poder me convencer, para poder ir em busca de axiomas que provassem aquele teorema. Então, isso é matemática. E detalhe, teoremas, acabou? Não. Todos os dias aparecem teoremas novos. É isso que fazem os doutores em matemática. Descobrir alguma coisa nova para poder ir provando, demonstrando e assim por diante. O que a gente vai fazer aqui é o que já foi feito há centenas de anos atrás. Tá certo? É o que a gente vai fazer aqui, é o que a gente está fazendo aqui. Mas o que está sendo feito hoje está revolucionando muito a matemática. E tem ainda a matemática aplicada, que é você encontrar alguma coisa que aplique na prática, na informática, na engenharia, ou na medicina, e assim por diante. Juntos, esses 4 conceitos formam a linguagem universal do raciocínio lógico e rigoroso, tá certo? Pronto. Fundamentos da lógica proposicional. Quase não sai. Uma introdução aos blocos essenciais do raciocínio lógico. Designações, proposições, conectivos e princípios fundamentais. Vamos ver um pouquinho disso agora?
Olha só, em matemática é muito comum a gente usar alguns conectivos. Ou. Só um pouquinho. Epa, tem um bocado de mensagem aqui de vocês. Boa noite. Porque quando eu estou projetando, eu não vejo, pessoal. Emanuel não apareceu. Oh, sem vergonha. Vou aperrear ele depois. O professor vai ficar gravando essa. Vai sim, viu, Francisco? Não se preocupe, vai ficar gravado e eu vou postar para vocês lá na página para vocês, viu? Boa noite, professor, e a todos. Desculpe o atraso. É verdade, do jeito que está a. Isso, Sérgio. Aí, assim, eu acho que é importante demais esse rigor na escola, né? Você está se referindo. Soares colocou aqui a área do triângulo em função dos lados. Pronto, que é o teorema de Heron. E aí vocês vão ver isso aqui em geometria euclidiana. É muito top, tá certo? Mas aqui a gente vai meio que generalizar, né? O que é uma demonstração, o que é uma prova e assim por diante. Designação. Vamos pensar aqui. Função: nomear ou identificar. Exemplo: o triângulo ABC, valor lógico, não. Não faz sentido dizer que triângulo é falso. Tá certo? Que foi designado um triângulo ABC. Não faz sentido dizer que o triângulo é falso. Proposição é afirmar ou declarar. Por exemplo, o triângulo ABC ele é isósceles. Aí ele pode ser verdadeiro ou falso. Tá certo? Então, olha só. Designação é quando estou designando algo ali para fazer. Tá certo? Quem já foi militar aí deve saber. Olha, vá ali, pule 3 vezes e volte. Faz sentido? Não. É sem cumprir. Foi designado para fazer isso. Ir lá na portaria, dar 3 pulos e voltar. Acabou-se. Tá certo? Só faz cumprir e pronto. Por quê? Não sei. Ele mandou eu ir voltar, eu fui. Acabou-se. Agora, uma proposição é afirmar ou declarar. Quando eu digo assim, ó, o triângulo ABC é isósceles. O resultado disso aqui, ele pode ser verdadeiro ou falso. Tá certo? Então, quando eu estou designando, não tem como eu questionar. Não faz sentido dizer que é falso. Tá certo? Soldado, vá lá e dê 3 pulos na portaria e volte. Porque vai dizer não ou sim. Não faz sentido questionar. Ele tem que cumprir. E acabou-se. Tá certo? Um exemplo aqui bem esdrúxulo, viu, pessoal? Nada a ver aí com... Mas só para entender o que é designação. Tá certo? Na escola mesmo. Algumas escolas mais antigas, hoje não, graças a Deus melhorou muito, mas antigamente tinham algumas escolas privadas que elas designavam a gente para ensinar de determinado jeito. Olha, você vai ensinar isso aqui desse jeito, viu? Por quê? Que a gente quer. Tá certo, fazer o quê? Eu acho que não é bom não, viu? Mas vocês querem assim, tudo bem. Então, eu não tenho o que questionar. Eu era empregado, tenho que fazer. Tá certo? Hoje, alguns colegas comentam que já melhorou muito isso, em algumas escolas, inclusive privadas, claro. Proposição é afirmar ou declarar alguma coisa. Quando eu estou afirmando, ele pode ser falso ou verdadeiro. E aí, os conectivos lógicos. Olha só, pessoal. Vocês viram lá na parte de conjuntos, eu acho que em matemática... Não, matemática fundamental. Ou foi comigo, basicão? Não. Matemática fundamental com... Eu acho que foi com o Tiago Pardo. Tá certo? Vocês viram. Só um pouquinho. Olha só.
conjunções, disjunções, condicional, bicondicional. Essas coisinhas vão ser muito usadas aqui na lógica, viu? Não vai indicar negação. Não está chovendo. Negação, acabou-se. Conjunção. O número é par e é primo. Olha só, isso aqui é importante demais, pessoal. Quem vai usar muito durante o curso. Lá em conjuntos, em matemática fundamental, vocês viram um pouco disso aqui já. Quando eu digo que o número é par e é primo, ele tem que atender às duas condições. Disjunção, aí é ou. Estudo matemática ou estudo Python. Ou quer dizer uma coisa ou outra. Tá certo? Isso aqui vem a questão de reunião. Aqui não, tem que ser os dois. E aí, nesse caso aqui, ó, o número que é par e é primo. A gente sabe que é o 2, não é isso? Disjunção. Estudo matemática ou estudo Python. O pessoal que faz matemática, estuda matemática. Quem faz programação, normalmente pode ser que estude Python. Se condicional. A galera que já fez informática aí, ou programação, alguma coisa, quando chega aqui acha muito fácil. Eu fui o contrário. Quando eu vi isso aqui, que fui para a informática, achei a informática muito fácil. Porque lá tem muito disso aqui, que é o if, se, então. Então, olha só, é o condicional. Se isso acontecer, então isso aqui é verdade. Então, olha só, se o x é igual a 2, então x ao quadrado é igual a 4. Então, tem uma condição. Para isso aqui ser 4, meu x tem que ser obrigatoriamente 2. E tem também o bicondicional. O bicondicional, que é o se somente se isso acontece, isso aqui é verdade. Se isso acontece, isso aqui também é verdade. O triângulo é equilátero se somente se tem 3 lados iguais. Eu poderia inverter. Se tem 3 lados iguais, então esse triângulo ele é equilátero. Então, essa condição depende dessa e essa depende dessa. Aí é o que a gente chama de se somente se. E aí vai ter alguns símbolos, tá certo? Ó, o i é esse aqui. O ou é esse aqui. O não eu esqueci. Se, então, é uma seta direcionada. Se somente se é uma seta direcionada para os dois lados. Para esse lado e para esse aqui. Tá certo? Vamos ver um pouco disso. Olha só. Princípios fundamentais. O pessoal está acabando já, viu, pessoal? Eu sei que é até às 8, mas como teve a parte de extensão, demorei um pouquinho. E ainda bem que eu não fui falar de cada atividade, né, de extensão. É o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. Pessoal, isso aqui é de extrema importância. Vou até circular, frisar, anotem num papel, colo na geladeira, tá certo? Ó. Isso aqui, ó, é de extrema importância. Tanto um como o outro. Para matemática e para tudo. Olha só. O que é o princípio da não contradição? Isso quer dizer que uma coisa ou é verdadeira ou é falsa. Ela não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente, sob o mesmo aspecto. Tá certo? Ou está chovendo ou não está. Olha, está chovendo e não está ao mesmo tempo. Não tem como. Tá certo? Não tem como o tempo estar chovendo e não chovendo ao mesmo tempo. Não tem como o resultado ser 14,7 ao mesmo tempo. Não tem como. Calma. Sob o mesmo aspecto. Pode ser numa equação de segundo grau. Pode ter a resposta 14,7. O que eu quero dizer aqui a vocês é que não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, ó. Se x é igual a 2, então x ao quadrado é igual a 4 ou não é igual a 4. Não tem como, tá certo? É um princípio, parece uma coisa boba, mas na prática isso aqui vai ajudar muito vocês. E a outra é o princípio do terceiro excluído. Isso aqui é de extrema importância, pessoal. Uma proposição, ou ela é verdadeira, ou é falsa. Não existe a terceira opção. Então, às vezes, a gente quer provar alguma coisa que é verdadeira, você prova que ela não é falsa.
Porque se ela não é falsa, com certeza é verdadeira. Então, vão ter situações que a gente vai provar as coisas assim. Vai provar que aquilo ali não é falso. Se não é falso, com certeza é verdadeiro. Porque não existe uma terceira opção. Tá certo? Ou é a mesma coisa. Se eu quero provar que é falso, basta provar que não é verdadeiro. Se eu provar que não é verdadeiro, eu consigo provar automaticamente que aquilo ali é falso. Então, esse tipo de coisa na matemática é de extrema importância. É muito legal. E isso aqui é só a introdução. Para vocês verem como essa matéria, essa disciplina é muito legal. Tá certo? Para se trabalhar. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o tamanho para aparecer aqui a tela toda. Ai, que raiva. Só um pouquinho aqui, acho que dá certo. Às vezes na minha cara eu não vejo. Essa é a raiva. Tá aqui, o zoom. Deixa eu deixar aqui, 95% vai dar certo. Pronto. Isso que eu queria mostrar para vocês. Ó. Resumo aí da estrutura lógica, tá certo? Ó. Lá no meinho, eu vou ter as designações e os conectivos básicos, tá certo? Ó, tá aqui no meio, no centro da coisa. Aqui no meio vai ter o quê? As proposições e as afirmações com valor lógico. E lá fora eu vou ter o quê? Os princípios, que é a não contradição e o terceiro excluído. Aqui é onde eu vou fazer o quê? Provar que isso aqui é verdade usando esses dois princípios aqui. Tá certo? Existe mais. Existe provar por indução, provar pelo absurdo, tá certo? Mas tudo leva a isso aí, a não contradição e ao terceiro excluído. Da simples nomeação, as leis que governam o raciocínio válido, a lógica proposicional fornece a base para todo argumento matemático e filosófico rigoroso. Essa matemática rigorosa, ela começou, pessoal, lá na Grécia. Eles começaram a ter essa preocupação com isso, tá certo? Antes disso aí, eles tinham umas ideias, umas convicções muito fortes, que depois se provou que era verdade. Depois que veio a escrita e tudo mais. E aí os gregos tiveram muito cuidado com isso. Vocês vão encontrar muito disso aí na matemática grega. Vocês vão ver isso aí lá em História da Matemática. No 7º período, vão ver um pouquinho de história. Pronto. Exemplo aqui de uma questão de lógica. Se n é um número inteiro ímpar, então podemos afirmar que a expressão será sempre o quê? Ímpar ou par. Pessoal, temos que ver aqui algumas coisinhas básicas. Primeiro, se eu tenho um número par somado com um número par, com certeza ele é um número par. Professor, por quê? Vamos lá. Número par, se ele é par, é porque ele é múltiplo de 2. Então, isso aqui é 2 vezes alguma coisa inteira. Esse aqui, vou chamar aqui de K1. Esse aqui também vai ser 2 vezes alguma coisa, K2. Tá certo? K1 e K2 é qualquer número inteiro. Então, se eu colocar o 2 em evidência, o que é que eu vou ter aqui? 2 vezes K1 mais K2. Então, eu tenho o quê? Que esse número aqui, esse aqui é o segundo, é o P1, P2 e o P3. Então, aqui eu estou mostrando a vocês que, com certeza, o P3 ele vai ser um par. Por quê? Porque ele é o dobro de alguém. Se é o dobro de alguma coisa, então ele vai ser um número par. Acabou-se. Então, par mais par é par. E aí vocês vão fazer essa mesma lógica aí para ímpar. E se eu tivesse 2 ímpares? A soma de 2 ímpar. Ímpar mais ímpar vai ser o quê? Vai ser par. Por quê? Porque o ímpar, ele não vai ser o dobro de alguém. Ele vai ser o dobro de algum número mais 1.
número qualquer mais 1. E o outro ímpar vai ser o dobro de um outro número qualquer, mais 1 também. Sempre mais 1. Eu vou apagar aqui. Não gostei aqui desse parêntese. Ixi. Deixa eu reduzir o tamanho aqui. Essa borracha está muito grande. Pronto. Um ímpar, ele vai ser o dobro de alguém mais 1. 2K mais 1. Aqui também vai ser 2K, 2 mais 1. Sempre vai ter uma a mais. É o número par mais 1. É um ímpar. Se eu somar aqui os dois, eu vou ter o quê? Olha só. Isso aqui vai ser igual. Vou colocar aqui o 2 em evidência. Vai ficar aqui, ó, K1 mais K2 mais 1. Mais 1, é isso? Mais 2, então. E aí eu posso colocar de novo o 2 em evidência. O que é que vai acontecer aqui, ó? Aqui vai ficar K mais 1, K1 mais K2 mais 1. Ou seja, esse resultado aqui vai ser o dobro de alguém. Então, com isso aqui que eu estou fazendo, pessoal, professor, não é muito trabalhoso que você faz. Não. Eu estou mostrando que qualquer soma de ímpar, o resultado vai ser par. A soma de par, o resultado vai ser par. Agora, se eu somar um par mais um ímpar, é aqui com vocês. Vocês façam isso aí, provem. Isso aqui vai ser ímpar. E só, né? Pronto. Bom, eu estou afirmando que n é o número ímpar. Então, eu vou ter aqui, ó, um ímpar mais um número ímpar mais 1. Eu mostrei para vocês que ímpar mais ímpar é um número par. O número par mais 1 vai ser o quê? Isso aqui vai ser um número ímpar. Pronto. Acabou-se. Então, n mais 1 é um número ímpar. E aí está resolvido o problema. Tá certo? Então, se n é um número ímpar, então podemos afirmar que a expressão n mais 1 será sempre um número ímpar. E aí, pessoal, acredito que agora vocês estão aptos a resolver a atividade de vocês. Tem mais um aqui que coloquei, ó. Eu gosto de cumprir o horário, porque às vezes tem professor que marca a aula logo após a minha. E aí eu fico preocupado. Mas eu acho que hoje vocês não têm não, né? E aí a gente fez até um calendário para não estar chocando aula, que os alunos querem assistir às vezes uma aula e outra e fica batendo o horário. Se n é um inteiro ímpar, então podemos afirmar que a expressão será sempre o quê? Então vamos lá. N é ímpar, viu? Então aqui eu vou ter o número ímpar ao quadrado mais o número ímpar mais 1. Vocês concordam comigo que um ímpar mais 1 vai ser um par? Isso aqui é o número par. Ímpar mais 1 é par. E um ímpar ao quadrado vai ser o quê? Vamos lá. 2 vezes K mais 1. Isso aqui é uma formulazinha para número ímpar. Se eu levar isso aqui ao quadrado, será que eu vou ter o dobro de um número ou eu vou ter o dobro de um número mais 1? Vai estar no formato de par ou de ímpar? Vamos ver. Produtos notáveis, vocês vão ter que relembrar, viu? É o primeiro ao quadrado, 4 vezes K ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Percebam que tudo isso aqui é par, porque isso aqui é o dobro de alguém. Eu posso colocar aqui 2 em evidência, vai sobrar aqui, ó, 2K ao quadrado mais 2K. Ou seja, isso aqui tudo é par. Só que tem mais um. O que faz tudo isso aqui ser o quê? Um número ímpar. Tá certo? Então, eu consegui mostrar a vocês que se o n for ímpar, sim, aí eu vou ter que isso aqui é ímpar. Isso aqui é o número ímpar. Ímpar ao quadrado é ímpar. Ímpar mais par
vai ser igual a ímpar. Tá certo? Então, essas coisinhas envolvem só lógica. Tá certo? Claro que nos próximos capítulos a gente vai aprofundando um pouquinho mais. A gente vai ter várias afirmações, conexões. Vamos usar muito essas condições aqui, condicional e bicondicional. Quando é que eu uso uma, quando é que eu uso outra, tá certo? Mas, pessoal, a aula de hoje, vamos ficar por aqui. Qualquer dúvida, usem a plataforma, usem e abusem da plataforma, perguntem, questionem, tá certo? E vamos tirar dúvidas. Pergunta aí o que o tutor vai ter para ajudar vocês, eu também, tá certo? A gente quer vocês aí, todo mundo craque, nessa parte aí de lógica matemática. E não esqueçam do projeto de extensão, tá certo? Deixa eu parar aqui e falar com vocês. Bom, por fim, bater uma horinha de aula, né? Vamos atrasar um pouquinho. Mestre colocou, pessoal, vocês já formaram os grupos para fazer a atividade? Pronto, Messia. Messia, perfeito você perguntar aí seus colegas, tá certo? Eu acho que você fez só, não foi no semestre passado? Eu acho que se manter o mesmo grupo é melhor, mas no caso que você fez só, se procurar um grupo é melhor. Eu acho que ajuda mais, até para aqueles que nunca deram aula, para inibir um pouquinho a vergonha, né? Eu acho que se eu desse no começo, eu ia ter um pouco de timidez em sala de aula, sabe? Tá ok? Mas, Messia, converse também com a Alcione, para ver onde é que você mora, para ver que ela tem um contato da maioria dos alunos. Ela vai conseguir lhe ajudar, viu? Com certeza, para você fazer em grupo. Eu acho que só é muito ruim, principalmente nesse começo, né? Lá para o quarto ou quinto período, você já vão estar calejado já, tem aí. Mas no comecinho agora, eu teria, não vou mentir. Vou parar aqui a gravação